Já sentiu que um simples frasco de azeitonas se tornou um desafio? Ou que subir um lanço de escadas a deixa sem fôlego como se tivesse corrido uma maratona? Essa sensação de que a força está a escapar-lhe por entre os dedos, pouco a pouco, é uma realidade dolorosa para muitas de nós depois dos 60. É a preocupação de não conseguir levantar o neto ao colo, o medo de uma queda que pode mudar tudo, a frustração de perder a independência para as tarefas mais simples do dia a dia. É uma realidade que nos pode fazer sentir mais velhas do que realmente somos, presas num corpo que já não responde como antes. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é uma sentença inevitável da idade? E se eu lhe dissesse que existe um hábito matinal, que leva menos de 30 segundos, que pode começar a reverter este processo e devolver-lhe a força que pensava ter perdido para sempre? Este pequeno gesto pode ser o interruptor que liga novamente a energia dos seus músculos. Neste vídeo, vamos descobrir não apenas este hábito de 30 segundos, mas também outros segredos simples e práticos para construir músculos, aumentar a energia e recuperar a vitalidade depois dos 60. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que muitas de nós negligenciamos, mas que pode ser a peça que faltava no puzzle da sua saúde e independência. Vamos então mergulhar diretamente no segredo que prometi, aquele hábito matinal de 30 segundos que pode verdadeiramente mudar o rumo da sua saúde muscular. É tão simples que pode parecer bom demais para ser verdade, mas a ciência por trás dele é incrivelmente poderosa. O hábito é este: começar o seu dia antes mesmo do seu café ou do seu pão com manteiga, com uma dose concentrada de proteína. Sim, é isso. Leva menos de 30 segundos a preparar e a consumir, mas o impacto que tem nos seus músculos, que estiveram em jejum durante toda a noite, é monumental. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Durante a noite, enquanto dorme, o seu corpo entra num estado chamado catabolismo, o que significa que ele começa a decompor tecidos para obter energia. É como se durante a noite, alguns tijolos dessa sua parede muscular se soltassem e ficassem em risco de cair. Quando acorda, os seus músculos estão famintos, a precisar urgentemente de material de reparação. A dose de proteína logo pela manhã é o cimento fresco que chega à obra. Ela não só repara os danos da noite, como também sinaliza ao seu corpo: atenção, vamos construir, não destruir. Esta ação imediata para a construção muscular, logo ao acordar, é crucial, especialmente para nós, mulheres com mais de 60 anos. Com a idade, os nossos corpos tornam-se um pouco menos eficientes a usar a proteína que comemos, um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Isto significa que precisamos de dar aos nossos músculos a proteína certa, na altura certa, para obtermos o mesmo efeito que uma pessoa mais jovem. Amanhã é, sem dúvida, a altura mais crítica. Agora, o que significa na prática uma dose concentrada de proteína em 30 segundos? Não precisa de cozinhar um bife ao pequeno almoço. As opções são fáceis e rápidas. Pode ser uma colher de proteína em pó, como whey ou colagênio, misturada num copo de água ou leite. Agita e bebe. Demora literalmente 20 segundos. Outra opção fantástica é ter ovos cozidos já prontos no frigorífico. Pega num, descasca e come. Ou um pequeno pote de iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína. A chave é a conveniência e a rapidez, para que se torne um hábito tão automático como lavar os dentes. O importante é que esta proteína seja a primeira coisa que o seu corpo recebe. Ao fazer isto, está a fornecer aos seus músculos os blocos de construção essenciais, como um aminoácido chamado leucina, que é como o mestre de obras para a construção muscular. Mas este gesto matinal, por mais poderoso que seja, é apenas o pontapé de saída. Para que esta proteína seja usada da forma mais eficaz possível, ela precisa de ser apoiada por outro hábito fundamental ao longo do dia. E este hábito tem a ver com a forma como distribuímos a nossa alimentação. Muitas de nós crescemos com a ideia de um pequeno almoço leve, um almoço razoável e um jantar farto, muitas vezes com a maior porção de carne ou peixe do dia.
Acontece que, para a saúde muscular, esta estratégia não é a ideal. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculo de uma só vez. Imagine que está a regar uma planta com sede. Se despejar um balde de água de uma só vez, a maior parte vai escorrer por fora do vaso e desperdiçar-se. A terra só consegue absorver uma certa quantidade de cada vez. Mas se for regando com um copo de água a cada poucas horas, a planta vai absorver tudo e prosperar. Com os nossos músculos e a proteína, acontece exatamente o mesmo. A quantidade ideal que o nosso corpo consegue usar para a síntese muscular numa refeição é cerca de 20 a 30 gramas de proteína. Se comer um bife enorme com 60 gramas de proteína ao jantar, o seu corpo vai usar uma parte para os músculos e o resto, infelizmente, pode ser convertido em gordura ou simplesmente excretado. A solução é distribuir a sua ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. Em vez de concentrar tudo numa única refeição, tente incluir uma boa fonte de proteína em cada uma delas, incluindo nos lanches. Por exemplo, comece com o seu iogurte grego ou ovo de manhã. Ao almoço, em vez de um prato cheio de arroz com um pedacinho de peixe, equilibre as porções. Uma boa posta de carapau grelhado, um peito de frango desfiado na sopa ou uma omelete. Ao lanche da tarde, em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços, que são uma excelente fonte de proteína vegetal, ou uma fatia de queijo Flamengo com umas tostas integrais? E ao jantar pode ser uma dose mais modesta de peixe, carne ou leguminosas como lentilhas ou grão de bico. Ao fazer isto, está a fornecer aos seus músculos um fluxo constante de cimento ao longo do dia, mantendo-os num estado de reparação e construção contínuos. Isto não só combate a sarcopenia, como também a ajuda a sentir-se saciada por mais tempo, o que pode ser uma grande ajuda para manter um peso saudável sem sentir fome. É uma mudança de mentalidade, de ver cada refeição como uma oportunidade para nutrir a sua força. Agora que já sabemos como e quando alimentar os nossos músculos de forma inteligente, precisamos de lhes dar uma razão para crescerem, para usarem toda essa proteína que lhes estamos a dar. Os músculos não crescem apenas porque comemos bem. Eles crescem porque são desafiados. E é aqui que entra o nosso próximo hábito, um hábito que muitas mulheres temem ou acham que já não é para elas, mas que é, sem dúvida, o pilar mais importante na luta contra a perda de força. Estou a falar de treino de resistência. E por favor, antes que desligue o vídeo a pensar que a vou mandar para um ginásio levantar pesos enormes, ouça-me com atenção. Não é nada disso. O treino de resistência pode e deve ser adaptado para qualquer idade e qualquer nível de condição física, e o lugar mais conveniente para o fazer é na sua própria casa, com coisas que já tem. A ideia por trás do treino de resistência é simples. Quando sujeitamos os nossos músculos a um esforço maior do que aquele a que estão habituados, criamos microlesões minúsculas nas fibras musculares. Isto pode soar mal, mas é um processo natural e positivo. É o sinal que o corpo precisa para ativar os seus mecanismos de reparação. E o que é que ele usa para reparar essas fibras? Exatamente, a proteína que temos vindo a falar. O corpo não só repara as fibras, como as torna um pouco mais grossas e mais fortes para que da próxima vez estejam mais preparadas para o mesmo esforço. É o princípio do usa-o ou perde-o, na sua forma mais pura. Se não dermos aos nossos músculos um motivo para serem fortes, eles simplesmente atrofiam. Então, como podemos fazer isto em casa, de forma segura e eficaz? Vou dar-lhe 3 exercícios fundamentais que trabalham os músculos mais importantes para a nossa independência e segurança. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o exercício de sentar e levantar de uma cadeira. Parece básico, mas é um dos movimentos mais funcionais que fazemos todos os dias. Pense nisso. Levantamo-nos da cama, da sanita, do sofá, do carro. Fortalecer estes músculos é fortalecer a nossa autonomia. Para o fazer corretamente, escolha uma cadeira firme e estável, de preferência sem braços. Sente-se na beira da cadeira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos seus ombros. Cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de se ajudar com eles.
Agora, mantendo as costas direitas, use apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos para se levantar até ficar completamente de pé. Depois, o mais importante. Controle o movimento de descida. Sente-se lentamente, resistindo à gravidade. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. Comece por fazer 8 a 10 repetições. Descanse 1 minuto e tente fazer mais 1 ou 2 séries. Se for muito difícil no início, pode colocar uma almofada na cadeira para diminuir a amplitude do movimento. O segundo exercício é para a parte superior do corpo, as flexões na parede. Ter força nos braços, ombros e peito é crucial para empurrar portas pesadas, para carregar os sacos das compras e, mais importante, para nos conseguirmos levantar do chão em caso de queda. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede livre. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros, ao nível do peito. Mantenha o corpo direito como uma prancha, desde a cabeça até aos calcanhares. Agora, dobre lentamente os cotovelos e incline-se para a frente até o seu nariz quase tocar na parede. Faça uma pausa e depois empurre com força para voltar à posição inicial. Faça 10 a 12 repetições. Para tornar mais difícil, basta afastar um pouco mais os pés da parede. O terceiro exercício foca-se no equilíbrio e na força da parte inferior das pernas, a elevação de gêmeos. Os músculos da barriga da perna são essenciais para caminhar e para o nosso equilíbrio. Para este exercício, segure-se levemente no encosto de uma cadeira ou na bancada da cozinha para apoio. Com os pés juntos, levante lentamente os calcanhares do chão, subindo até a ponta dos pés o mais alto que conseguir. Sinta a contração nos músculos da barriga da perna. Aguente por 1 segundo no topo e depois baixe os calcanhares lentamente até ao chão. Tente fazer 12 a 15 repetições. Fazer estes 3 exercícios 3 a 4 vezes por semana leva menos de 15 minutos, mas os benefícios são imensos. Mas para que todo este sistema funcione em harmonia, a proteína a chegar e os exercícios a darem o sinal para construir, há um ingrediente secreto que funciona nos bastidores, um nutriente que muitas vezes nos falta, especialmente em Portugal, fora dos meses de verão. Estou a falar da vitamina D. Durante anos, pensamos na vitamina D apenas como a vitamina dos ossos, crucial para a absorção de cálcio. Mas descobertas mais recentes mostraram que ela é igualmente vital para a saúde muscular. Os nossos músculos têm receptores específicos para a vitamina D, o que significa que ela desempenha um papel direto na sua função, força e contração. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente associados a uma maior fraqueza muscular, a um desempenho físico mais pobre e a um risco significativamente maior de quedas em pessoas mais velhas. É como ter um carro com um motor potente, os seus músculos, e o melhor combustível, a proteína. Mas faltar a faísca da vela de ignição para pôr tudo a funcionar corretamente. A forma mais natural e eficaz de obter vitamina D é através da exposição solar. A nossa pele produz esta vitamina quando exposta aos raios ultravioleta B do sol. Não precisa de se tostar na praia. Apenas 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, como a meio da manhã ou ao final da tarde, são suficientes na maioria dos dias. Aproveite para dar um pequeno passeio, tratar do seu jardim ou simplesmente sentar-se na varanda a ler um livro. Além do sol, alguns alimentos podem ajudar. Os peixes gordos, que são uma bênção na nossa dieta portuguesa, como a sardinha, a cavala e o salmão, são boas fontes. A gema do ovo e alguns cogumelos também contêm alguma. No entanto, sejamos realistas. No inverno, com menos sol e mais roupa, ou se tiver uma pele mais escura, ou simplesmente se passar a maior parte do tempo em casa, pode ser muito difícil obter a quantidade de que necessita. É por isso que é fundamental falar com o seu médico. Uma simples análise ao sangue pode verificar os seus níveis de vitamina D. Se estiverem baixos, a suplementação é uma solução fácil, barata e incrivelmente eficaz. Garantir que os seus níveis de vitamina D estão ótimos é uma das coisas mais simples que pode fazer para apoiar a sua força muscular
e reduzir drasticamente o risco de quedas. Vimos como um simples hábito de 30 segundos de manhã pode dar o sinal de partida para um dia de construção muscular, e como ao longo do dia podemos continuar a alimentar essa força com proteína bem distribuída e a estimulá-la com exercícios simples. Vimos também a importância da vitamina D, o maestro silencioso desta orquestra. Mas agora chegamos àquela dica que prometi no início, a peça do puzzle que muitas vezes é completamente esquecida, mas que é o momento em que a verdadeira magia da reparação e do crescimento acontece. Pode parecer estranho falar disto quando o tema é ser ativa e forte, mas o hábito mais crucial para construir músculo depois de todo este trabalho é dormir. Sim, dormir bem e o suficiente. Pode parecer contraintuitivo, mas o sono é, sem dúvida, a ferramenta de recuperação e construção mais poderosa que temos, e é totalmente gratuita. Nós vivemos numa cultura que muitas vezes glorifica estar ocupado e desvaloriza o descanso. Mas para o nosso corpo, o descanso não é um luxo, é uma necessidade biológica, especialmente quando se trata de manter e construir massa muscular. É durante as fases mais profundas do sono que o nosso corpo faz as suas reparações mais importantes. Imagine que durante o dia, com a alimentação e o exercício, você entregou todos os materiais e as instruções aos trabalhadores na obra dos seus músculos. À noite, o sono é quando a equipa de construção principal entra em ação e faz o trabalho pesado. Durante o sono profundo, o nosso cérebro liberta uma onda de hormona do crescimento humano. Esta hormona é fundamental para reparar todos os tecidos do corpo, incluindo as fibras musculares que estimulamos com os nossos exercícios. É quando o cimento da proteína realmente endurece e torna a parede de tijolos dos seus músculos mais forte. Quando não dormimos o suficiente ou a qualidade do nosso sono é má, este processo vital é interrompido. A produção de hormona do crescimento diminui drasticamente. Pior ainda, a falta de sono aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse. O cortisol tem o efeito oposto da hormona do crescimento. Ele é catabólico, o que significa que ele decompõe o tecido muscular. Portanto, uma noite mal dormida não só impede a construção de músculo, como pode ativamente contribuir para a sua perda. É como contratar uma equipa de demolição em vez de uma equipa de construção para trabalhar durante a noite. Além disso, a falta de sono afeta a nossa energia e motivação no dia seguinte, tornando menos provável que tenhamos vontade de fazer os nossos exercícios. Entramos num ciclo vicioso de cansaço, inatividade e perda de força. Priorizar o sono é, portanto, tão importante como o que come ou como se exercita. Então, como podemos melhorar a qualidade do nosso sono? A primeira coisa é estabelecer uma rotina. O nosso corpo adora previsibilidade. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno. Em segundo lugar, transforme o seu quarto num santuário do sono. Deve ser um ambiente escuro, silencioso e fresco. Use cortinas opacas ou uma máscara para os olhos para bloquear a luz. Se houver ruído, considere usar tampões para os ouvidos. Desligue ou tape as pequenas luzes dos aparelhos eletrônicos. Em terceiro lugar, crie um ritual para relaxar antes de dormir. Pelo menos 1 hora antes de se deitar, desligue a televisão, o telemóvel e o tablet. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono, enganando o nosso cérebro para que pense que ainda é de dia. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de ervas relaxante, como camomila ou cidreira. Por fim, preste atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool nas horas antes de se deitar. O álcool, embora possa fazer com que adormeça mais rápido, perturba severamente a qualidade do sono mais tarde na noite. Então, imagine como seria um dia perfeito para a sua força. Começa com aquela dose rápida de proteína em 30 segundos para acordar os músculos. Depois, ao longo do dia, continua a alimentá-los com pequenas porções de proteína em cada refeição.
Tira 15 minutos para fazer alguns exercícios simples, como levantar-se da cadeira enquanto vê a sua novela, sentindo os seus músculos a trabalhar. Apanha um pouco de sol na varanda enquanto bebe o seu café. E à noite, oferece ao seu corpo o descanso profundo de que ele precisa para se reconstruir mais forte para o dia seguinte. Não parece uma montanha impossível de escalar, pois não? São pequenas peças que, juntas, criam uma imagem de força, independência e vitalidade. Lembre-se, não se trata de se tornar uma atleta. Trata-se de conseguir carregar os seus próprios sacos de compras, de brincar no chão com os netos sem medo de não se conseguir levantar, de abrir aquele frasco teimoso sem ter de pedir ajuda. Trata-se de viver a sua vida nos seus próprios termos, com confiança e energia. Cada pequeno passo conta. Cada repetição, cada refeição consciente, cada boa noite de sono é uma vitória. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles a deixou mais inspirada para começar amanhã mesmo? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser exatamente o incentivo que outra mulher que está a ver este vídeo precisa para começar a sua própria jornada. Se achou esta conversa útil e quer mais dicas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto no vídeo. É um pequeno gesto para si, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias, um pequeno passo de cada vez. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.